A maioria de nós, após um dia de serviço árduo, deseja apenas nada menos do que um merecido descanso, e era isso que o xerife Robert Crowder desejava no fim da tarde do dia 21 de julho de 1972. Mas antes que pudesse descansar, ele recebeu uma ligação de um de seus policiais do condado de Martin. Ao atender, a primeira coisa que ele ouviu do policial do outro lado da linha foi: "Eu fiz uma coisa muito tola. Você vai ficar bravo comigo." Robert soube que a partir daquele instante, o seu descanso teria que esperar. Ao ser questionado sobre o que havia feito, o policial disse que havia exagerado em um trabalho. De acordo com o policial, ele havia decidido dar uma lição em 2 garotas que estavam pedindo carona de desconhecidos. Em seguida, ele explicou que havia as deixado sozinhas por 2 horas na área pantanosa da ilha de Hutchinson, na Flórida, mas que ao voltar, elas haviam simplesmente desaparecido. Daquele modo, o xerife pediu para que o tenente Melvin Waldron o acompanhasse e juntos partiram para a estrada estadual da Flórida A1A. Quando finalmente se aproximaram da ilha Hutchinson, logo observaram uma adolescente desesperada e amordaçada tentando nadar em um rio próximo. Ao reduzirem e estacionar, eles viram a mesma garota subir pela margem do rio com as roupas totalmente rasgadas. Ela parecia desesperada enquanto suplicava pela atenção dos dois, que ao se aproximarem e retirarem a mordaça de sua boca, passaram a ouvir a história bizarra que o xerife já tinha conhecimento. Ela se identificou como Nancy e estava visivelmente abalada. Em meio a gaguejos, ela relatou que sua outra amiga estava perdida em algum lugar da mata próxima. No mesmo instante, as buscas rapidamente começaram, mas logo eles souberam que um caminhoneiro local havia encontrado a outra garota cambaleando pela floresta e prestado ajuda. Além do mais, ambos já estavam no gabinete do xerife do condado de Martin e esperavam pelo retorno dos 2 oficiais e de Nancy. Lá, elas descreveram detalhadamente o policial que havia feito aquilo com elas. Rapidamente, elas o identificaram como sendo Gerard John Schaefer Jr. e assim o trouxeram para explicações. O xerife sabia que estava com um problemão em mãos e que provavelmente Gerard não havia feito aquilo por puro capricho. Se tratava de algo a mais, algo que faria dele um homem extremamente perigoso, e esse é só o começo da história. No gabinete do xerife do condado de Martin, Nancy Ellen Trotter, de 18 anos, e Paula Sue Wells, de 17, relataram o que haviam vivido na tarde daquele dia. De acordo com elas, o policial Gerard havia as encontrado pedindo carona no dia 20 de julho. Quando ele parou a viatura, não havia nada o que temer, ou pelo menos foi o que pensaram ao aceitarem a carona. Elas disseram que tinham como destino a cidade de Stuart. Durante a viagem, as garotas contaram que Gerard frequentemente retornava ao assunto sobre o quão perigoso era pegar carona com desconhecidos. Ao deixá-las na cidade, ele prometeu que no dia seguinte poderia as levar para o outro objetivo da dupla, a Praia Jensen. Tanto Nancy quanto Paula aceitaram rapidamente a proposta e assim concordaram que se encontrariam na Avenida East Ocean às 9h15 da manhã do dia 21 de julho de 1972. Dito e feito. Na manhã seguinte, lá estava Gerard. No entanto, ele não se apresentou com a viatura e nem com o seu uniforme, o que pareceu estranho para as garotas. Mesmo assim, elas acabaram sendo convencidas de que ele estava trabalhando à paisana e infiltrado. No restante da viagem, Gerard rapidamente pegou outra rota prevista com a promessa de mostrar um antigo forte espanhol da cidade próximo da ilha de Hutchinson. Enquanto fazia aquilo, ele voltou a falar sobre os perigos de pegar carona com estranhos e em como poderiam acabar sendo vendidas como escravas. Foi então que ele parou em uma floresta remota, próximo a um galpão em ruínas. Lá, sob a mira de uma arma, as garotas foram algemadas e amordaçadas. Depois, Gerard pegou uma das garotas e a levou até uma grande árvore perto do rio Indian, onde ela teve suas pernas amarradas ao tronco.
Em seguida, amarrou um laço ao redor do pescoço, que prendeu em um galho próximo, forçando-a a ficar de pé. A outra garota também foi levada e forçada a ficar de pé sobre as raízes grossas da árvore, enquanto uma corda prendia o seu pescoço. Ambas precisavam lutar para que não escorregassem das raízes da árvore e fossem enforcadas. Depois de as preparar, ele havia as informado que as violentaria. No entanto, antes que pudesse fazer alguma coisa, ele acabou recebendo um chamado dizendo para comparecer imediatamente na delegacia. Para surpresa das garotas, Gerard as deixou lá e subestimou a vontade de viver das mesmas. Antes de ir, ele também havia dito para que não tentassem fugir, além de alegar que conhecia alguns homens que teriam interesse em comprá-las. Quando Gerard retornou para a floresta, aproximadamente 2 horas depois, ele percebeu que elas haviam escapado. Em pânico, ele voltou para casa e telefonou para o xerife, explicando o ocorrido. Conforme a explicação de Nancy e de Paula, elas precisaram se contorcer de forma sutil, caso o contrário, perderiam o equilíbrio e cairiam de cima das raízes, fato que resultaria em suas mortes por enforcamento. Depois que finalizaram o depoimento, Gerard foi posto na frente das garotas e assim confirmaram oficialmente que ele era o responsável pelo sequestro. No mesmo dia, Gerard foi demitido e o xerife Robert Crowder apresentou acusações de cárcere privado e agressão contra o ex-policial. Foi então que, após 2 semanas preso, Gerard pagou a sua fiança de $15.000 e pôde esperar pelo julgamento em liberdade. Até o seu julgamento, ele conseguiu um emprego em uma conveniência da empresa Quick Chic, e enquanto Gerard supostamente continuava a sua vida normalmente em Stuart, a quase 140 quilômetros de lá, na cidade de Fort Lauderdale, no condado de Broward, 2 adolescentes simplesmente desapareceram. Na tarde do dia 27 de setembro de 1972, Susan Carol Placey, de 17 anos, e Georgia Mary Jessup, de 16 anos, jamais seriam vistas com vida novamente. Quando a mãe de Susan, Lucille, foi interrogada pelos investigadores, a mulher contou que havia chegado em casa e dado de cara com a sua filha arrumando o quarto. A parte interessante é o de que ela relatou que havia um homem desconhecido sentado em uma cadeira no quarto ao lado de Georgia. Foi então que Susan disse: "Estou limpando meu quarto. A propósito, este é Jerry Shepard." Em seguida, Susan contou de forma empolgada que ela, Georgia e Jerry iriam viajar até as praias de Fort Lauderdale, onde ficariam tocando violão. A mulher não confiou muito no homem, mas Jerry a garantiu que suas intenções eram nobres. Inicialmente, Lucille continuou a se manter receosa de liberar a sua filha, até que ela derramou algumas lágrimas prometendo que apenas daria uma fugidinha de Fort Lauderdale e que manteria contato. Embora Lucille tenha concordado com o plano das jovens, ela não deixou de anotar a placa do carro de Jerry, um Datsun 1969, da cor que ela descreveu como azul esverdeado. O trio saiu de carro por volta das 8h45 da noite e Lucille não poderia imaginar que aquela seria a última vez que veria a sua filha com vida. Após 4 dias sem notícias, ela decidiu entrar em contato com Susan, mas a garota simplesmente não atendia o telefone. Lucille decidiu ligar para a mãe de Georgia, Shirley, a qual também não tinha notícias de sua filha. No mesmo dia, ambas as mães compareceram no departamento de polícia de Oakland Park, onde relataram o desaparecimento das garotas. Lucille deu o número da placa do veículo e relatou as características físicas do tal Jerry. Quando os investigadores foram atrás do veículo, descobriram que o dono era um morador de São Petersburgo e o carro não se parecia nem um pouco com um Datsun 1969. Além do mais, o dono do carro não se parecia com a descrição de Jerry. Ao investigarem mais a fundo, descobriram que o único Jerry Shepard, de Fort Lauderdale, tinha álibi consistente e foi rapidamente eliminado. Para os investigadores, ficou claro que ele havia dado um nome falso e que havia forjado a placa do carro. Cerca de um mês após o desaparecimento de Susan e Georgia, outras 2 garotas desapareceram na vila de Lauderdale by the Sea, cerca de 40 minutos de Fort Lauderdale. As 2 jovens eram Mary Alice Briscolina, de 14 anos, e Elsia Lina Farmer, de 13 anos. Elas haviam sido vistas pela última vez
pegando carona de um motel em direção a um restaurante na rodoviária Commercial Boulevard, também conhecida como Florida 870. Quando os amigos de Mary Alice foram interrogados, eles revelaram que ela e Elcivina estavam frequentemente indo até um apartamento alugado pela irmã mais velha do namorado de Mary Alice em Lauderdale by the Sea. No entanto, eles contaram que havia algo suspeito em um dos amigos de Mary Alice, que também frequentemente a visitava, um tal de Gary Shepard, que havia contado que era um ex-policial da cidade de Wilton Manors, no condado de Broward. Após as férias de fim do ano, na primeira semana de 1973, 2 corpos foram encontrados ao longo da estrada Sunrise Boulevard, na Flórida. A autópsia revelou que se tratava de Mary Alice Briscolina, de 14 anos, que havia sido espancada até a morte. O legista não deixou de perceber em como Mary Alice havia lutado contra o seu agressor, pois a maioria de suas unhas se mostravam quebradas. O outro corpo foi identificado como Elcivina Farmer, de 13 anos, e que havia sido morta da mesma forma. No dia 3 de dezembro de 1995, Gerard John Schaefer foi esfaqueado até a morte em sua cela. De acordo com as autoridades, o responsável pela morte foi o preso Vincent Faustino Rivera, que havia matado o homem após uma briga sobre quem havia recebido o último copo de água quente. Ao saber da morte de Gerard, o juiz Cyrus Trowbridge comentou: ele finalmente conseguiu a sentença de morte que merecia, mas que não pôde ser dada. Infelizmente, no momento da morte de Gerard, haviam investigadores do condado de Broward que lutavam para apresentar novas acusações de assassinato contra o criminoso. A luta para aquilo tinha como objetivo principal a justiça e para garantir que ele não fosse liberado sob nenhuma circunstância. Em 2009, Robert Crowder, o xerife que havia trabalhado ao lado do próprio Gerard, realizou um anúncio público onde um dos oficiais disse: "As vítimas de homicídio não são as únicas vítimas. As vítimas também são as famílias. As vítimas também são as forças da lei que trabalham nesses casos. Nenhuma dessas pessoas que trabalharam nisso nunca mais foram as mesmas." De acordo com o ex-agente do FBI Bill Hagerty, que havia estudado o caso de Gerard nos anos 80, entre aspas, "o criminoso é um dos mais doentes. Se eu tivesse uma lista dos 5 principais, que incluiria todos os assassinos em série que entrevistei em todo o país, ele definitivamente estaria entre os 5 primeiros." Kate Hommel, autor do livro The Devil Tree, um livro baseado nos crimes de Gerard, disse algo que nos faz refletir sobre a monstruosidade dos seus atos. Entre aspas, "em comparação com Ted Bundy, Gerard fazia Ted parecer um escoteiro."